E aí, pessoal, beleza? Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui em 2022 e nesse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas dos inscritos aqui do canal e são várias dúvidas relacionadas a SSD, também dúvida de ventoinha e até do nosso curso. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. A primeira dúvida é de um xará meu. O Bernardo perguntou se é necessário remover o plug da bateria do notebook quando você vai realizar uma instalação de SSD. Então, na hora de colocar um SSD em um notebook, ele perguntou se tem que remover a bateria. Nos casos dos notebooks mais modernos, a bateria ela não fica à vista aqui, ela fica lá dentro do notebook e tem um conector que vai ligar ela na placa-mãe. É bom sempre a gente remover esse conector quando a gente vai fazer qualquer operação interna no notebook, para garantir que no caso de encostar em algum componente que não poderia, fechar algum curto ali, a gente não vai ter energia passando. Mas eu devo admitir aqui que eu já fiz várias vezes processo de manutenção em notebook e eu esqueci de tirar o cabo da bateria ali e não deu nenhum problema. Então, assim, o ideal é remover, mas se não remover, não é como se fosse queimar o notebook, só aumenta um pouquinho o risco de dar algum problema. A segunda dúvida aqui é do Ricardo. Ele perguntou se SSD externo aumenta o desempenho em jogos. Então, supondo que você tem um computador, que você tem um HD ou mesmo um SSD e você coloca o seu jogo em um SSD externo, isso vai deixar um jogo que está nele mais rápido? Bom, essa é uma pergunta muito boa, até mesmo porque o SSD em si, ele não deixa o jogo com um FPS maior, ou seja, você não tem mais quadros por segundo ao jogar com um FPS, seja ele interno ou seja ele externo. Mas, ao usar um SSD interno ou externo, o que está nele vai carregar mais rápido. Então você vai abrir o jogo um pouco mais rápido, vai também carregar as fases dentro do jogo mais rápido. Então ter o SSD é bom, mas também não vai ser aquela coisa essencial para os jogos. Para os jogos, o mais importante mesmo é a placa de vídeo, definitivamente, e também é bom ter uma quantidade de memória RAM adequada e um processador que vai levar a placa de vídeo aí ao seu máximo. Ainda sobre dúvida de SSD, a Rúbia perguntou se como saber se o notebook dela tem um SSD ou não. Isso é uma dúvida que eu achei até muito boa. Se você já tem um notebook, às vezes você não sabe ali se ele tem um SSD ou não. Para saber se o seu notebook tem um SSD ou não, o que você pode fazer é olhar no gerenciador de tarefas. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na tela do computador agora. Então eu vou pegar aqui no gerenciador de tarefa, em Task Manager, clicando com o botão direito aqui na barra, ou mesmo digitando com Ctrl Shift ESC. Ele vai abrir aqui o gerenciador de tarefas e na segunda aba, a aba de performance ou desempenho, a gente vai aqui no disco. E aqui no disco ele fica escrito se é um SSD ou se é um HDD, que seria o disco rígido, e o SSD, o Solid State Disk. Aqui no nome dele, aqui no código, também está escrito SSD em algum momento. Então dá para ver isso também. Se fosse um HD, aqui no código nem está escrito HD, mas aqui no gerenciador de disco está escrito HDD, então a gente sabe que é um HD. Agora vamos mudar o assunto, vamos para uma dúvida sobre ventoinhas. Essa dúvida não é nem de uma pessoa, várias pessoas me perguntaram isso, estavam querendo saber sobre as ventoinhas que tem 6 pinos. O mais comum são as ventoinhas que tem 3 pinos, igual essa daqui, e as ventoinhas também que tem esse conector aqui, que é o Molex, que vai direto na fonte. Também tem a ventoinha de 4 pinos e eu explico muito bem isso em um vídeo. Só que quando eu fiz esse vídeo, não existiam as ventoinhas ainda de 6 pinos. Ou se existiam, eu nem sabia delas. E agora, muita gente começou a comprar essas ventoinhas que tem 6 pinos e estão me perguntando como conectar. Não é tão simples assim como chegar e conectar na placa-mãe. Para conectar essas ventoinhas no seu sistema, você precisa de uma controladora para as ventoinhas. Eu vou mostrar aqui na tela do computador. Esse daqui é um exemplo de controladora para ventoinhas de 6 pinos, cooler de 6 pinos RGB. Então você conecta essas ventoinhas aqui nessas entradas e depois vai fazer uma ligação dela na fonte do computador e usar um controle remoto para controlar os LEDs e também a velocidade de rotação delas. O problema é que para cada fabricante de ventoinhas pode ser que a controladora seja diferente. Então não estou recomendando esse modelo específico, é melhor você pesquisar para a sua ventoinha qual desses que vai funcionar. A última dúvida agora é sobre o módulo 2 do nosso curso PC Tecnologia. Para quem não sabe, a gente está lançando semanalmente uma aula do curso de hardware aqui do canal e ensinando tudo de PC, desde o básico até o avançado. Já foram 10 aulas cobrindo os assuntos mais básicos, criando um fundamento para tudo que a gente vai ver em sequência. E nesse ano, hoje mesmo, eu já estou gravando a primeira aula do módulo 2, que a gente vai passar sobre como comprar cada peça de um computador. E também vai ser o mesmo esquema do ano passado. A cada semana sai uma aula nova. Então, para quem está querendo saber quando que vai sair o curso, semana que vem, terça-feira, dia 25, a gente já vai ter a primeira aula aí. Te vejo lá então, um abraço e até mais. Valeu!